boa noite. Mais um encontro de luz, mais um encontro de alegria. Quando a gente consegue colocar a nossa respiração na mesma frequência da música, a gente entra na música bom demais, né? A nossa leitura de hoje é de ânimo forte, fazendo coro, já preparando a palestra da noite, que sem força não há vontade que resista. E a vontade é uma potência da alma. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. É Paulo chamando Timóteo às falas. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos na maioria das vezes a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui, há temor de responsabilidade. Ali, receio da crítica. Acolá, pavor da iniciativa em benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem do mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos, ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito do temor, mas de fortaleza, amor e moderação. E é com esse espírito, sem temor, de fortaleza e moderação, que nos dirigimos ao Pai, com a certeza de que Ele nos ouve. E muitas vezes, até sem nós emitirmos nenhuma palavra. Senhor e Pai, ao nos aproximarmos da fonte do Evangelho, que nos traz a água viva do Espírito, nós queremos Te encontrar em cada vírgula, em cada palavra, em cada expressão da nossa irmã que nos trará o estudo da noite. Que saibamos ser, Senhor, os instrumentos que farão com que essa melodia suave da sua contemplação sobre nós se faça realidade no coração de cada um. Abençoa o trabalhador que, sem medo, sem olhar para trás, empunha o seu instrumento de trabalho e segue em frente. E que a retaguarda de cada um sigam outros, espelhados nos exemplos daqueles que têm coragem, e a coragem humilde para semear, para servir sempre. Abençoa o nosso querido Bezerra, que nunca desdenhou da oportunidade de servir, e nos ensina assim, ser humilde no trabalho e sendo sempre honesto diante da vontade de Deus.
Se conosco, Pai amado, hoje e sempre. Assim seja. E assim, queridos irmãos, nós vamos extrair um pouquinho de Leon Denis na interpretação da nossa querida Andréia. Bem-vinda, amiga. Tudo que é novo. Precisa aquecer. Vai chegar. Bom, vai chegar. Boa noite para todos. Que Jesus possa nos inspirar mais essa noite de estudos. Nós trouxemos uma reflexão baseada na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E esse extraordinário autor espírita, ele que foi o sucessor e o propagador da obra de Kardec e ampliou os termos filosóficos da época. E aí nós trouxemos na introdução essa obra magistral, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que informa os problemas então da angústia, da dor, mas também do ser. E é de que nós vamos tratar hoje. Mas antes da nossa reflexão, um pouco de música faz parte. Então, nós vamos vamos pedir ao Washington que ele faça para nós. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera mais depressa, e recuso o falso hora na falsa. A vida não para. Enquanto todo mundo espera olhando mal, e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera no mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que me falta para perceber? Será que temos esse tempo para viver? Quem quer saber? A vida não para, não para. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de calma, eu sei, a vida não para, a vida não para.
temos esse tempo para ter. Quem quer saber? A vida não vai, não para. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o povo pede um pouco mais de calma, eu sei, a vida não para. A vida não para. E aí a gente vê que a vida é tão rara, né? Nós que vamos trabalhar a terceira parte dessa obra, na primeira parte, nós temos Leon Denis trabalhando o problema do ser. Na segunda parte, o problema do destino. E aí, na terceira parte, a gente pensa que ele vai trabalhar da dor, não é mesmo? Mas ele trabalha as potências da alma. E dentro das potências da alma, ele trabalha a dor. Então, nós que acabamos de ouvir que a vida não para, nós já trazemos uma primeira reflexão para a noite, para nós levarmos, para nós pensarmos e respondermos para nós mesmos por que nós corremos. Todo mundo que fala um com o outro fala assim: nossa, fulano, você está na correria, né? Tem gente que fala para mim assim que eu estou na correria, quando às vezes eu não estou. Mas por quê? Porque, às vezes, pela sua profissão, às vezes porque você sempre esteve correndo e, às vezes, nesse momento você não está. Às vezes, por uma série de circunstâncias. Mas nós corremos atrás de quê? Nós ficamos pensando assim nessa questão do tempo. O tempo, ele vai passar, inexoravelmente ele vai passar. Mas, enquanto ele passa, enquanto a vida acontece, nós temos essa coisa de que estamos correndo, né? Estamos correndo atrás de quê? E realmente a vida é muito rara para nós vivermos sem paciência, sem uma constância. Será que nós temos esse tempo? E aí, nós vamos trabalhar então duas potências da alma nessa noite, porque se nós formos trabalhar todas, realmente não ia comportar tudo numa noite só, a gente gostaria de trazer bem, vamos dizer assim, detalhado tudo aquilo que a gente viu. Então, nós vamos ver o que é potência. Nós falamos de potências da alma, né? E aí nós vamos ver que potência fala de força, que é um agente capaz de modificar o estado de repouso ou de movimento de um determinado corpo. Essa força, nós vamos entender aí na frente um pouco mais desses conceitos. Para nós iniciarmos, nós trazemos também sobre energia, que é a capacidade do corpo de produzir trabalho. Então, quando nós trabalhamos, nós produzimos energia. E nós não trabalhamos somente quando trabalhamos com as nossas funções laborais, mas também quando estamos no esforço de nos melhorar. Estamos trabalhando e produzimos energia. E produzimos energia que se expande para além de nós. E o trabalho é a força feita quando nós transferimos ou nós transformamos essa energia. Como é que nós podemos então dizer desse cálculo de potência, trazendo esse conceito lá da física, né? Que é trabalho sobre um intervalo de tempo. Então, nós precisamos de uma força que exercendo essa força, nós fazemos um trabalho num intervalo de tempo. E há uma relação entre potência e velocidade. Por quê? Potência é igual a velocidade vezes a força. Nós não temos que entender todos esses conceitos, mas a gente achou interessante trazer, porque nós vamos ver que dentro de nós há uma coisa que não tem nome, e essa coisa é aquilo que nós somos. E quando esse autor disse isso, nós pensamos
o reino dos céus que está dentro de nós, como disse Jesus. E isso tudo faz com que a gente pense então sobre a vontade e a força do pensamento, que são essas duas potências da alma que hoje nós vamos falar sobre elas. E esses temas, eles se entrelaçam. E é o que nós vamos ver hoje. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados, segundo Leon Denis, no espaço. Estão em nós. Estão dentro, não estão fora, como muitas vezes nós somos incitados a procurar. A felicidade está nas profundezas da nossa alma, segundo Leon Denis. E a gente percebe, então, que Jesus já disse isso bem antes, quando ele disse que o reino dos céus está dentro de nós, dizendo que dentro de nós estão as forças que nós necessitamos para buscar o nosso progresso, para buscar aquilo que nós viemos aqui e pelo qual nós fomos criados. Fomos criados para ser felizes, fomos criados para o progresso infinito. E todos nós temos essa potência dentro de nós, que faz com que nós possamos progredir indefinidamente. Então vejamos que a vontade na alma constitui uma força poderosa no segmento da nossa vida. Essa vontade, que é essa força tão poderosa, realiza maravilhas, principalmente dentro de nós. Só é bom que nós notemos que para termos uma vontade poderosa, é necessário que se faça o alcance da maturidade espiritual. Então, para que a gente possa fazer esse movimento e nós possamos exercer na plenitude a nossa vontade, o que nós estamos buscando? É preciso que nós alcancemos a maturidade espiritual para que tudo isso aconteça de forma plena. O estudo do ser, a que Leon Denis dedicou a primeira parte dessa obra, deixou-nos vislumbrar a poderosa rede de forças, de energias ocultas em nós. Quando ele diz de todos esses movimentos que tem dentro de nós e essas forças poderosas que podem nos levar a lugares que nós não imaginamos. O mesmo pensamento está, por outra forma, expresso nos Vedas. Os Vedas são os livros sagrados mais antigos do hinduísmo. Ele diz assim: tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Temos dentro do nosso interior um amigo sublime que não conhecemos. Já a sabedoria persa diz o seguinte: vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Estamos ali, às vezes, conquistando tudo, todas as coisas. E aí, dentro de nós há um vazio. A gente tenta mais alguma coisa, você alcança o seu objetivo, ainda assim você se sente vazio. Então, vamos lembrar que todas essas considerações que nós estamos fazendo aqui, nós vamos encontrar nos capítulos lá da obra de Leon Denis. Esse estudo todo está baseado nessa obra, ok? Todos os grandes ensinamentos, então, concordam neste ponto. É na vida íntima, é dentro de nós, no desabrochar das nossas potências, dessas faculdades internas que nós temos, das nossas virtudes que nós podemos ir conquistando passo a passo, que está o manancial das felicidades futuras. Tudo aquilo que nós buscamos e almejamos e que nós queremos hoje ter. Quando Jesus disse que a felicidade não é agora, né? Nós encontramos isso no Evangelho. A felicidade não está aqui. Mas quando diz felicidade, é a felicidade plena. Aquela que nós buscamos, que nós queremos, o nirvana, ele não existe mesmo. Porque felicidade também é trabalho. Também são conquistas. Às vezes vão ter problemas.
às vezes vão ter outras coisas, e ainda assim podemos nos sentir realizados, podemos às vezes nos sentir bem, fazendo alguma coisa que a gente gosta. Mas a felicidade plena que nós buscamos, aquela constante, ainda não é para esse momento nosso evolutivo. Né? Nós, pela nossa vontade, podemos mudar muita coisa nas linhas do nosso destino. E a vida que nós levamos, mesmo no mundo espiritual, ela é cheia de mudanças que a vontade pode fazer. Até mesmo quando nós partirmos para o plano espiritual, através da nossa vontade podemos nos melhorar. São aquelas conquistas que nós possivelmente vamos fazer, vamos alcançar. E quando vem o momento de reencarnar, nós falamos, não, já sabemos todas essas coisas, conquistei através da minha vontade, venci determinadas lutas com relação a dificuldades que eu tinha dentro de mim mesmo. Mas aí nós precisamos vir e reencarnar para provar que aprendemos a lição. A prova precisa ser feita para que nós possamos, então, dar um passo além. Porque nós estamos fadados ao progresso. Então, é através dessa vontade que nós vamos poder fazer as conquistas que nós necessitamos. Só que essa vontade somente encontra apoio para que ela realize nas experiências que nós vamos acumulando através das nossas existências. Então, à medida que nós vamos conquistando maturidade espiritual, através das nossas existências nós vamos conseguindo, então, conquistar mais virtudes, mais prosperidades, vencer as nossas más tendências. E quando nós falamos isso, a gente está sempre achando que nós vamos ter mais tempo nessa existência para isso. Como se a vida não fosse ter termo, como se essa etapa não fosse um dia se encerrar, para que a gente possa seguir em outras etapas do nosso progresso. E nós pensamos então nesse tempo como algo ilimitado. Vamos deixar para amanhã, para quê que eu vou pensar nisso hoje? Pensar em problemas, né? Será que temos tempo a perder? Pois é. Será que nós temos tempo a perder? É uma boa pergunta. Então, a música pede para nós um pouco mais de calma, mas é a calma que você tem, mas no trabalho constante. É aquela tranquilidade que a gente precisa para que a gente não seja tão invadido pelo estresse, de forma que a gente não conquiste muita coisa. Né? Então, a vontade não tem seu desenvolvimento nas experiências colhidas, né, em muitas vidas. Pouco nos serve se nós não fizermos dessas experiências umas experiências boas, produtivas, porque não sabemos usar, nem escolher nossos próprios caminhos que nos levem ao progresso. Ainda estamos aprendendo. E vamos pensar que esse é um pensamento de Leon Denis lá do início do século passado. Tudo isso que nós estamos trazendo, que parece tão atual em coisas que nós vamos aqui falar, para ver que o pensamento e a obra de Leon Denis estava muito além do tempo dele. Podemos pensar na vontade, comparando a experiência que fazem cientistas quando enviam uma nave para o espaço. Quando se envia uma nave para o espaço, o que o cientista faz? Primeiro ele manda, depois ele ajusta a rota. E assim é a nossa aula. Como Leon Denis sempre fala, ele não fala em espírito, ele fala na aula. A correção da rota é feita depois de muitas reencarnações para nós. Somente depois que a nave humana sai para os caminhos do bem, é que nós vamos ter, então, esse reajuste. É através dos tempos que nós vamos fazendo esse caminho do bem. O espírito que não tem bases para a reforma dos seus costumes, as mudanças são aparentes. Então, não adianta que nós façamos movimentos e trabalho que pareça só superficial. Ou eu vou perdoar, mas eu não quero nem ver. Não é verdade. Eu vou fazer o bem, mas olha lá, fulano não foi grato, não vou fazer de novo. E assim vai.
Então, essa superficialidade, um dia, com toda a paciência infinita, porque Deus é a perfeição e a paciência dele é perfeita. Ele vai dando-nos oportunidades, mas em cada oportunidade nós temos que nos haver com o tempo perdido, com as possibilidades que nós poderíamos agir melhor ou não agimos, né? A perseverança no bem que nós não tivemos. Então, a vontade ela vai crescendo com o tempo. Quando diz a vontade, é essa vontade de crescer, de ser melhor, de abrir novos caminhos. E não é fácil seguir esses caminhos, porque virtudes não são fáceis de ser conquistadas. Não existem outros bens e ninguém foi criado diferente do outro. Todos nós somos criados com a mesma oportunidade. Todos somos iguais perante Deus. Na igualdade que as leis nos mostram, porque Deus, que é esse Pai de todas as criaturas, pelo seu amor não iria criar espíritos diferentes entre si e deu as mesmas oportunidades a todos. Os caminhos para o departamento das criaturas, dos despertamentos das criaturas, são variáveis. Nós vamos fazendo de acordo com aquilo que nós damos conta. Porém, o peso e as experiências são os mesmos, têm as mesmas forças educativas. Cada uma das oportunidades que são nos dadas, as forças educativas vão exercer em cima de nós um trabalho para que a gente possa ter mais uma chance de progredir. A vontade tem um poder muito grande em nossas mudanças. Assim, são todas as virtudes. Elas só nascem no clima do despertar da vida. Quando nos dedicarmos a olhar atentamente para o fundo de nós mesmos e fechar no nosso entendimento as coisas externas, porque, na verdade, nós precisamos entender que são com as coisas de dentro que nós vamos poder crescer. Então, deixando um pouco de fora o que é externo, e depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos à escuridade e ao silêncio de nós mesmos, do nosso interior, nós poderemos ver surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. Quando nós entramos para dentro de nós, somos bastante barulhentos, temos uma mente bastante barulhenta. Então, quando nós vamos fazendo o esforço desse caminho para dentro, nós vamos topar em algum momento com um silêncio, com uma penumbra, uma escuridão, até que a gente vai ver a luz daquilo que a gente busca, daquilo que está dentro de nós. Mas há poucos homens que sabem ler a si mesmo. A gente vai fazer aqui um parêntese e dar um exemplo de um movimento que acontece hoje em redes sociais, que a gente percebe muito, que são aqueles que trabalham mindset, que estão ali para poder mostrar para você que se você tiver vontade, vocês já ouviram isso antes? Que se você tiver vontade, você conquista aquilo que você quiser. E essas pessoas que fazem disso a vida profissional ganham muito dinheiro com algo que Leon Denis disse lá no início do século, que se a gente tivesse vontade firme, e ele fez estudos, nessa obra também ele fala disso. Ele fez estudos de determinadas pessoas que passaram por experiências pela vontade própria, controle de dor e uma série de outras experiências que nós não vamos escorrer, que nós teremos que fazer quase no seminário, né? Então, ele fala a respeito disso. E hoje nós temos essa condição. Quer um exemplo de uma coisa assim, bem prosaica, vamos assim dizer, se nós podemos usar esse termo? Experimente sair de casa, mas com o pensamento firme e acreditando naquilo que você está falando.
somente porque a gente está sugerindo. Mas experimente sair de casa, se você, por exemplo, está de carro, e fala assim: eu vou chegar na porta do meu trabalho, vai ter uma vaga lá me esperando. Você começa a mentalizar aquela vaga. Aquela pessoa lá que está estacionada, já está chegando a hora dele ir embora. Mas ele está guardado para a hora que você for estacionar. Muito provavelmente você vai conseguir essa vaga que você está indo para poder estacionar seu carro. É uma coisa bem prosaica, né? Então é isso que essas pessoas dizem. Que se você tiver vontade firme e você fixar o seu pensamento, você tem um poder dentro de você. E nós temos, todos nós temos um poder dentro de nós, que vai para além. Isso não é alguma coisa que nós estamos mistificando, vamos dizer assim, nem nada disso. Isso está nessa obra, que ele diz se ele consegue discorrer de forma tal, mostrando que através da nossa vontade nós temos possibilidades infinitas de coisas que nós podemos conquistar. E ele não está falando de coisas materiais, ele está falando das coisas do espírito, das coisas dos nossos bens imperecíveis. Né? Tanto é que ele fala: deixe um pouco o mundo material e foque naquilo que é espiritual. E aí, ele diz o seguinte: gastamos a vida com coisas banais e inúteis. Percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Mais ou menos a mesma coisa que nós estamos falando, não é mesmo? Há em toda a alma humana dois centros, segundo Leon Denis. E ele chama de duas esferas de ação e expressão, que é a exterior e a interior. A exterior é aquela que vai manifestar o seu eu, a sua personalidade, as suas paixões, as suas fraquezas, as nossas ainda vicissitudes, as nossas insuficiências. Enquanto essa for reguladora do nosso agir, segundo ele, teremos a vida inferior, semeada de provações, de males, onde tudo é inferioridade, onde tudo é incerteza e tudo é dor. Quando, então, essa face interior, ela entra em ação e se expressa na nossa vida, essa é profunda. Conquistas que são feitas são imutáveis, que é, ao mesmo tempo, a sede da nossa consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando esse centro interior de ação domina, então, esse exterior, que se revelam as nossas potências ocultas, e que o Espírito se afirma em seu brilho e beleza, onde tudo é paz, onde tudo é serenidade, onde tudo é grandeza. Quando nós, então, deixarmos sobrepujar no nosso interior ao nosso exterior, não vamos dizer que não temos que ter um contato com a vida exterior, porque temos. Temos que nos haver com as nossas responsabilidades, mas que elas não sejam as dominadoras, que a gente tenha coisas e não as coisas nos tenham. É por ele que estamos em comunhão com segundo as palavras de Jesus, o Pai que habita em nós. Somente pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós, chegaremos a vencer esse nosso eu egoísta, a associarmos plenamente à obra universal e eterna, a criar uma vida feliz e perfeita, como nós almejamos. Né? Porque bem poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado. Pela vontade. E através dela, os usos persistentes, tenazes dessa vontade soberana, permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença, a morte.
E aqui quando diz a morte, porque na verdade a gente sabe que a morte não existe. Então, é que a gente consiga passar por esse momento da forma menos traumática e mais natural possível. Né? Por meio, então, porém. Por que meio, porém, então? É pela vontade. Né? Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Somos nós. Se nós pararmos aqui e tentarmos centralizar em nós e tudo mais, os nossos pensamentos vão lá fora, vão nos nossos problemas, vão nos nossos conflitos, né? Como uma vez disse um rapaz que é portador de TDAH, ele falou assim: até o mosquito que está ali naquela lâmpada é o suficiente para chamar a minha atenção. Então, nós somos assim, nós não temos TDAH, mas qualquer coisa nos distrai, qualquer coisa nos tira do nosso rumo de tentar centralizar dentro de nós. E nós temos uma dificuldade de entrar em contato conosco mesmos. Nós não queremos muito a ver, não queremos saber muito, porque querer saber de si é preciso dar trabalho. Às vezes vai ter dor, às vezes você vai ver que você tem limitações e a gente não quer saber disso. Às vezes vai dar mais trabalho. Então, nós não queremos. Nós queremos aquilo que é mais confortável. E o mais confortável é não pensar. Mesmo? Então, essa inquietude nossa constante faz com que nós nos desvirtuemos desse objetivo de sermos melhores. Porque aí a gente não tem que ter muita vontade. Uma coisa que nos dispersa bastante, e vamos falar da atualidade, que a gente já falou aqui outras vezes, é o celular. O celular ele tem um uso produtivo, comunica a gente com as pessoas, é um instrumento de trabalho. Muitas vezes ele é instrutivo, porque nos ensina novas tecnologias, você tem possibilidade de ler textos produtivos. Mas nesse mundo onde nós podemos ver tudo isso, tem um número redobrado de distrações. Que o nosso olho vai mais lá, e elas existem também de pensar nisso, né? Que o nosso olho vai mais lá porque é mais atrativo, é mais interessante e dá menos trabalho para pensar. Então, a gente vê que a cada tempo existe esses distratores. E é preciso nós sabermos, então, concentrar. Trabalhar isso em nós, para nós podermos colocar o pensamento em sintonia com o pensamento maior, mais alto. Quando nós vamos fazer preces, é esse movimento que nós devemos fazer. Mas não raras vezes, quando a gente, por exemplo, eu vou fazer uma prece porque eu vou me deitar. Todo dia passa na sua cabeça menos a prece. Né? Nós começamos a fazer uma prece, aí você vai, seu pensamento vai, não, gente, não estou fazendo prece, peraí, volta aqui. Né? E isso é natural nosso, não tem nada de errado nisso. O que está de errado é nós não trabalharmos em nós a possibilidade de nós exercermos a nossa vontade e nós dominarmos o nosso pensamento, que é a essência do que nós queremos trazer aqui hoje. Nós temos condições de dominar o nosso pensamento através da nossa vontade. Temos todas as possibilidades. São potências que estão dentro de nós. Que Leon Denis enxergou muito antes que a gente até estivesse aqui. Mas nós ainda não enxergamos. Não olhamos para dentro. Né? Então é preciso que nós façamos isso. Preparando-nos, então, para uma vida mais além, porque se nós temos dificuldade de concentrar aqui, não vamos ter a ilusão de que chegando no plano espiritual nós seremos diferentes. Porque não vamos ser, nós vamos chegar mais exatamente quem somos. E se tivermos dificuldade de resolver isso aqui, vamos ter dificuldade lá também.
porque ainda não aproveitamos esse manancial, esse potencial que nós temos dentro de nós, né? Os espíritos elevados vêm e ouvem os pensamentos uns dos outros. É o nosso sonho, né? Ah, eu queria comunicar assim, que coisa mais bonita, né? Os espíritos não precisam, eles se comunicam através do pensamento. Mas quanto não teve que caminhar toda essa pleia de espíritos para conquistar, então, essa potência? Então, os espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos dos outros, com os quais são harmonia penetrantes, ao passo que os nossos são, mais às vezes, somente discordâncias e confusões. Né? Aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade, e por ela unir nossos pensamentos a tudo que é grande, a harmonia universal, cujas vibrações enchem o espaço e embalam os mundos. A vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável a um imã. Então, eu atraio aquilo que eu tenho vontade de que chegue perto de mim. Porque quando nós queremos, nós podemos. Porque o poder da vontade, ele é ilimitado. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos. E são esses recursos que nós viemos hoje, quando nós estamos fazendo esse estudo. Lembrar a todos nós que nós temos um manancial de potências dentro de nós. Esse, então, é o segredo da lei de evolução. Querer é poder. Quando nós pensamos, nós plasmamos energia. Nós vimos lá atrás que energia é trabalho. E o trabalho faz, é uma constante. E o trabalho faz com que a gente vá adiante. Vejamos que o princípio de evolução não está na matéria. Está na nossa vontade. E isso tanto se estende à ordem invisível de coisas, como à ordem visível, imaterial. É o que nos assevera no Denis. O princípio superior, o motor da existência, é então a vontade. A vontade divina é o motor supremo da vida universal. Através da vontade de Deus, tudo o que é criado e tudo acontece. O que importa, acima de tudo, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. E voltando ao que nós trabalhamos lá no início, a respeito das potências, nós podemos ver que nenhuma força permanece inútil quando se exerce de maneira constante, visando alcançar, então, uma finalidade. Nós temos um objetivo, um fim a alcançar. Então, vamos exercitar e vamos empenhar no nosso trabalho o nosso objetivo. Ele aponta para nós que as dificuldades estão em que nós não conseguimos, então, traçar e ir atrás do objetivo que é a nossa evolução. Nós nos dispersamos pelo caminho. E aí é onde que nós dissemos daqueles autores que fazem aí muito sucesso, é por quê? Porque eles dizem, lembram da lei da atração? Né? Eles trabalham isso. Na verdade, o que nós pensamos, nós plasmamos, é energia. E o que nós plasmamos, a gente faz ao nosso redor. E aí, as leis da natureza vão exercer uma força sobre isso. Nós podemos muito mais do que nós pensamos que nós podemos. Então, é a vontade, a confiança e o otimismo, que são outras
tantas forças preservadoras, outros tantos suportes opostos em nós, a toda causa de desassossego, dentro e fora de nós, bastando às vezes para desviarmos do mal. Estão dentro de nós os recursos. Muito louvável que nós pedimos ajuda. Mas nós vamos pensar que enquanto nós estamos buscando outras coisas e nos distraindo e querendo que o moço lá da lei da atração dê uma fórmula mágica para nós queremos menos trabalho, menos empenho, menos desgaste. Uma fórmula mágica que faça com que a nossa vida se transforme e nós vamos conseguir tudo aquilo que nós estamos pensando. E Leon Denis fala sobre a cura mental. O pessimismo enfraquece, o otimismo fortalece. Segundo Leon Denis, os americanos, lá no início do século passado, têm aplicado com o nome de Mind Cure esse método à terapêutica e não se pode negar que os resultados obtidos são consideráveis. Segundo eles, o pessimismo enfraquece, e é uma verdade. E o otimismo fortalece. Naquilo que nós acreditamos, nós vamos conseguir. É a eliminação pouco a pouco do egoísmo na união completa com a vontade suprema. De resto, foi esse, em todos os tempos, com formas diferentes, o princípio da saúde física e moral. Uma sociedade é um agrupamento de vontades que, quando estão unidas, concentradas numa mesma finalidade, constituem centros de forças irresistíveis. Quando nós temos um conjunto de pessoas trabalhando essa cura mental, no otimismo, na força do pensamento, nós temos uma sociedade melhor. Então, se nós somos aqueles que dizemos, eu tenho certeza que aqui ninguém fala isso, tá? Estou falando de outras pessoas. Brasil não tem jeito, esse povo está tudo perdido. Nós estamos. Oi? A humanidade não tem jeito, isso mesmo. Obrigada por me lembrar. A humanidade não tem jeito. Quando nós fazemos isso, qual é o sinal que nós estamos mandando para o universo? Que não tem jeito mesmo. Então, sejamos então aqueles que fazem a diferença. Aí você vai falar assim, mas sou só eu pensando assim. Não, é um monte de eus. Porque existem várias pessoas que às vezes estão no mesmo, e você vai encontrar à medida que você começar a sintonizar. Então, é preciso que nós pensemos nisso. Nós podemos fazer da sociedade a nossa volta melhor. E se a gente não consegue fazer no campo maior, a gente faz no campo menor. A gente faz dentro da nossa casa. Começa assim, dentro da casa espírita. Eu vou ser sempre aquele que vou chegar com otimismo, apesar de todas as diferenças que às vezes a gente tem com as pessoas. Eu vou chegar no meu trabalho, pensando melhor e fazer o ambiente melhor. Começa assim. E a gente não vai ser com grandes feitos. São esses pequenos feitos que fazem com que a gente possa ser a diferença onde nós estivermos. Aprendamos, pois, a criar uma vontade de potência, de natureza mais elevada. Aí você começa ali o desenhozinho, ele está bem de acordo, né? Eu não vou fazer, eu não consigo. Aí você passa assim, eu quero. Como é que eu faço? Você vai fazer, né? Eu vou tentar fazer, eu consigo e eu vou fazer ponto disso. Então, começa ali, sem acreditar. E a gente tem aquela coisa de falar assim, eu estou com medo. Vai com medo assim mesmo, né? Eu não estou sabendo. Vai sem saber mesmo, porque no caminho você vai aprender. E é o exercício que nós vamos aprender. Certo? O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem suas forças na razão dos esforços. Ele percebe
que quanto mais ele vai se esforçando, vai ficar um pouquinho menos difícil. Daqui a pouco está mais fácil. Mas precisa da gente começar. Precisa que a gente comece. Porque, afinal de contas, se nós acreditamos, uma fé que transporta montanhas. Aí nós colocamos aí de propósito essa figura, que está numa montanha, né? A montanha sendo levada assim, flutuando. Será que é dessa montanha que Jesus estava falando? Será que nós estamos querendo transportar montanhas? Não estaria falando dessa montanha que nós ainda estamos degladiando dentro de nós, de potências que não estão sendo usadas? Ele não estava falando de montanha, mas ele estava falando de virtudes e de coisas que nós podemos, do potencial que nós temos e que nós não cremos. A gente teve um professor na Faculdade de Medicina que ele falava para nós assim: olha, vocês não vão melhor na prova porque vocês não acreditam no saber que vocês têm. Você fica querendo saber o saber do colega. E às vezes você foi lá e fez certo, mas você não confia em você, aí você vai lá e faz para o outro. E assim agimos, não só na escola, nós agimos na vida. Né? Então, acreditar no nosso potencial. E pensar que o pensamento, ele cria. Nosso pensamento, ele é criador de energias, de forças, um manancial de bênçãos, vamos dizer assim. Não atua somente em torno de nós, influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Não atua somente em torno de nós, porque ele se expande. A figurinha aí diz disso, né? Influenciando os nossos que estão à nossa volta, tanto para o bem quanto para o mal. E a gente precisa de entender isso. O que nós estamos irradiando? Modelamos a nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Tudo à nossa volta é regido pelos nossos pensamentos. E estes produzem formas, imagens, que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Nós não temos ali uma forma de refazer as nossas energias, a gente não sabe disso. Expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Então, as nossas tendências vão vibrar de acordo. Através da meditação, como nós já até falamos anteriormente, nos elevamos em sabedoria. Nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. Essas virtudes que nós podemos conquistar vão se enraizando em nós através do nosso pensamento. Se ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme ou pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Então, a luz que nós somos, ou a opacidade que nós estamos, depende de nós. Porque nós podemos estar muitas coisas. Né? Assim, podemos, à vontade, fazer em nós a luz ou a sombra, o que afirmam tantas comunicações de além-túmulo. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Será que o que nós pensamos está de bom teor? Se alguém tivesse de ver, nós chegássemos ao plano espiritual hoje, com o que nós estamos pensando hoje, a gente passaria vergonha ou estaremos bem? Né? Mas
Mas quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto, sem uma constância. Pensamos raras vezes por nós mesmos, refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que nós vivemos. É essa bagunça que nós vivemos, esse barulho interno que nós temos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas desse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte de nós ignora. Por isso, criam um invólucro povoado das mais disparatadas formas. Seu espírito é como uma habitação franca a todos os que passam. Se nós somos essa esponja, vamos tomar cuidado. Então, temos que ter um filtro e temos que entender que quando nós desenvolvemos as nossas melhores competências, as nossas melhores virtudes, nós vamos transitar por ambientes melhores e vamos absorver coisas melhores também. Os raios do bem e as sombras do mal lá se confundem num caos perfeito. É o combate incessante da paixão e do dever, em que quase sempre a paixão sai vitoriosa, infelizmente, dentro de nós. Antes de tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a disciplinar os nossos pensamentos, a imprimir neles uma direção determinada, um fim nobre, mas um fim digno. A fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque se uns são bons, os outros serão igualmente. E todo o nosso procedimento se achará regulado por uma ordenação de ideias harmônicas. Nós só vamos ter coerência com o que pensamos e com o que fazemos quando nós percebermos que, para uma harmonia que nós buscamos, nós precisamos de fazer coerentes. O nosso pensar precisa ter sentido com o nosso agir. Então, por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para o ideal elevado? Então, pela vontade. Falamos e repetimos. Será que nós estamos pegando essa lição? Os usos persistentes, tenazes dessa vontade soberana permitirá que modifiquemos a nossa natureza e vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Saber porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento, desculpa, eu passei aqui. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras, segundo Leon Denis: querer, saber e amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que nós queremos atingir. Desenvolver a vontade e aprender a dirigir. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas, das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Acima, porém, de tudo é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Então, para nós entendermos que querer, saber e amar, nós estamos no caminho certo para nós alcançarmos maiores potências da nossa alma. Bom, nós tivemos que dar uma corrida porque o estudo estava maior do que o programado, mas nós esperamos ter trazido, na essência, tudo que Leon Denis traz nessa obra. Aqui nós estamos trazendo a capa do livro para que a gente possa entender que é lendo, que é estudando, que nós vamos nos iluminar,
Nós vamos entender, se nós pudermos estudar essa obra, as potências que nós temos dentro de nós, que não são só a vontade, né? Não é só o pensamento. Então, que nós possamos, porque quando nós estudamos, nós tornamos mais livres. E aí, porque estamos falando de liberdade, o Washington vai dar a sua contribuição para nós com a canção Libertas. Essa música eu lembrei que eu fiz a mim mesmo das coisas que eu posso fazer e não faço. Livre para viver, livre para escolher, livre para sentir o que está ao redor, livre para amar toda a vida que há, livre para subir ao céu. E não olhar para trás, viver para ser melhor, viver para ver, viver para ver, e algo espera por nós mais além. Vive para ajudar e a mim chegar. Vive para fazer o bem. Mesmo assim que magoou. Vive para dar o perdão. Tudo posso, eu sei, mas nem tudo me convém. Tudo é bom, mas nem tudo edifica. O futuro será, o futuro escolher. No presente, assim é a vida. Então se decidiu por tentar lutar e atrasar a minha evolução. Tenho que agarrar a dor que chegar, mas a dor me espera. Deixa eu pensar. Deus na minha serenidade, facilidade que não posso mudar. Também conceda minha coragem para alterar aquilo que estiver ao meu alcance, a sabedoria, o discernimento para perceber a diferença. Eu não faço porque me falta justamente a vontade. Por isso eu não posso deixar de estar na casa espírita, não posso deixar de vir às palestras, não posso deixar de executar as tarefas, de participar dos trabalhos que a casa me oferece,
para o meu benefício, não para o benefício da casa. Eu preciso exercitar a paciência e a convivência com as dificuldades que cada momento, com o enjoamento da vida, com a altura da Andréia, que mesmo nessa altura ainda tem que usar sapato e salto para humilhar a gente baixinho. Então a gente tem que conviver com tudo isso, porque mesmo estando na casa, mesmo participando das tarefas e tudo, eu tenho dificuldade de executar isso tudo. Imagina se eu não estiver. Então, mesmo que eu deseje estar no meu lugar, é aqui para exercitar essa vontade, não permitir que a dor, que é sempre uma força de movimento, de alerta para todos nós. A humanidade, a alta vontade, tudo isso vem, toda essa gama de atribulações para nos fazer que a gente fica bestalhado, olhando a internet, olhando a tela, olhando o tempo, aí vem a dor e o caos para nos fazer movimentar. Nós temos que pensar que nós, se estamos na casa espírita, nós temos a oportunidade do estudo, temos a oportunidade do trabalho. E temos uma responsabilidade a mais porque sabemos, porque em algum lugar nós já sabemos o que fazer. E com certeza será cobrado de nós o que nós fizemos com o saber que Deus permitiu que chegasse a nós nessa existência. Nós agradecemos a paciência de todos, a oportunidade, mais uma vez, nós podemos estudar, e fica o convite de ler essa obra e estudar essa obra, que realmente é muito rica. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos a Andréia pela reflexão da noite e a cada dia a gente percebe mais a riqueza que a doutrina espírita tem a nos oferecer, seja na ciência, na filosofia, na religião, a gente tem muito para estudar. Então, fechamos os nossos olhos, busquemos elevar os nossos pensamentos ao alto, pensando em Jesus, na sua bondade, na sua misericórdia, agradecendo pelos ensinos que Ele nos levou quando esteve aqui, e que possamos agradecer por saber que Ele permanece aqui junto de nós, a nos estimular, a nos fortalecer, para que possamos ter sucesso nessa nova empreitada, que é a oportunidade dessa reencarnação. Que Ele nos fortaleça, que Ele permaneça junto de nós. Agradecemos também, Pai amado, por tantas possibilidades, por tantas bênçãos, pela família, pelo trabalho, pelo corpo que nos possibilita estar aqui e por tudo que nos oferece diariamente para o nosso próprio crescimento. Rogamos que visite cada lar, que visite cada um dos nossos entes queridos, onde quer que se encontre, levando a cada coração positivo a força para prosseguir. Obrigada, Pai, por tudo, e ser conosco hoje e cada instante das nossas vidas. Hoje nós retornamos